Não perturbei o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fiz a boca do leão, confessou contra mim. Sou eu aquele
Graças a Deus, pede com fé e com fervor, louvado seja Deus, neste louvor que a vida oferta para a casa do Senhor, mas oferta com alegria, porque Deus ama aqueles que dão com alegria. Não importa a quantidade, importa que você oferte com alegria, com ele 193, louvando o nome do Senhor. Minha é essa que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Peço à igreja que hoje cantará na fundará. Ali pela convenção que o Senhor falou comigo que muitos pastores vai tirar porque está escandalizando a obra de é a vida de Jesus que ele está se aproximando. Eu passo para o pastor Glória a Deus. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por esses louvores. E graças a Deus pela palavra que nós vamos meditar. Bendito o nome do Senhor nosso Deus.
Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 a seguir. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a seguir. Glória a Jesus. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar, agradecer a Deus pela palavra lida de coração. Certo? Curva a sua cabeça, feche os olhos e agradeça a Deus pela palavra lida, e vamos pedir ao Senhor para falar com a gente nesta noite. Querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, agradecemos o Senhor pela nossa existência, agradecemos o Senhor por estarmos aqui, agradecemos o Senhor pela palavra lida. Deus, peço ao Senhor que toma a primazia da nossa reunião, toma a primazia do nosso culto, Deus, e fala conosco, ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome. Deus, joga por terra toda obra do mal, toda obra de Satanás, que tudo caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor nesta noite possa tocar nos nossos corações, falar com a gente, que o Senhor possa curar, libertar, salvar, batizar com o Espírito Santo. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Bendito ao nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Está conosco nossa amiga Liliane. Cadê Liliane? Está ali. Deus abençoe. E tem mais um visitante também. Está conosco também nossa irmã Roseli e família. Cadê a irmã Roseli? Está onde aí? Está aí, né? Deus abençoe. Louvado seja Deus. E há poucos instantes, ali na secretaria, nosso irmão Messias aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Domingo, lá no culto da Boca da Mata, 2 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Boca da Mata ali, do irmão Manel. Tudo é o profundo e tudo é missão. Sexta-feira o irmão Manel me pediu se tinha como eu ir lá, sábado à noite. Eu disse, irmão Manel, fazer uma visita. Eu disse, irmão Manel, eu chego aí. Agora não vou marcar um horário com o senhor, porque eu vou para a Vila de Riachão trabalhar lá na igreja, e eu não sei a hora que eu vou sair de lá. Eu devo chegar aqui por volta de umas 7 horas da noite, mas até 8 horas, se Deus quiser, eu chego aí. Conversa com o povo, se o povo entender isso, eu chego. Aí ele me mandou um áudio que eu pudesse ir. E eu fui lá, mas chegamos lá, eu fui mais novinho, chegamos lá, já era quase 8 horas, mas visitamos esse povo e aconselhamos essas pessoas a procurar a igreja, a ir para a igreja. E é quando foi no domingo, foram para a igreja e aceitaram Jesus. Domingo à noite, lá em Iraporanga também, teve uma decisão lá em Parnaíba, no domingo à noite também. E assim vai. Bendito é o nome do Senhor. E é almas e mais almas aceitando Jesus, ingressando no caminho do Senhor, para a gente ter dias melhores na terra. E a obra de missão, ela não pode parar. Pode parar qualquer outra coisa, mas a obra de missão, ela não pode parar na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E o que nós temos a dizer a essas pessoas que nos visitam e que aceitaram Jesus: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.
Louvado seja o nome do Senhor. Dia 5, nós vamos estar lá em Palmeiras, na festa lá da igreja. O ônibus vai sair daqui 6 horas da tarde, certo? Então, o ônibus vai sair daqui 6 horas. No mínimo temos que ir com carros e ônibus, que no mínimo tem que ir 70 pessoas lá para Palmeiras em nome de Jesus. Porque eles já cooperaram com a gente e precisamos ir lá, cooperar com eles em nome de Jesus. Nesse dia, a gente está chegando, dia 5, está chegando a nossa convenção. A gente vai sair de lá pela manhã, não sabe a hora que vai chegar, mas o ônibus pode ir. Já falei com o pastor Mário que se eu chegar atrasado um pouco, mas em nome de Jesus chegarei lá em Palmeiras no sábado à noite. Então a gente chega, toma banho e vai para o ponto. Se a gente chegar um pouquinho atrasado, o pastor já está sabendo por quê. Bora meditar na palavra de Deus, bora meditar nas escrituras sagradas. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto que Jesus citou para a pessoa não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou bem claro que, você dando continuidade nesse texto, aqui no versículo 21 dele, ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em que ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Jesus falou isso por quê? Jesus ensinou falou sobre esse texto baseado em quê? Jesus falou baseado num controle, num equilíbrio que Ele quer que todo ser humano, que todo servo dele tenha. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não está aqui dizendo que é para nós viver sem trabalhar. Não é nesse sentido que Jesus falou. Jesus não está aqui dizendo que é para a pessoa, se entendeu, não importar em trabalhar com isso e aquilo. Não. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor ensina: vai ter uma formiga, o preguiçoso, e ver as suas obras sem saber. Então o ser humano ele tem que ser trabalhador. O ser humano ele tem que correr. O ser humano ele tem que ganhar o pão. O ser humano ele precisa fazer este mundo andar. Você vê lá a formiga, ela não está ali, você entendeu, brincando. A formiga está trabalhando para fazer o mundo andar. Para fazer o mundo andar. Você vê o passarinho ali, pensa que o passarinho está brincando. Ele não está brincando, ele está trabalhando. Ele está fazendo o mundo andar. Se tem algum problema de saúde, Deus entende. Todos nós entendemos. Isso aí é outra coisa. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que todo mundo faça alguma coisa. Ele quer que todo mundo faça alguma coisa. Se é doente, Jesus entende que é doente. Se é uma pessoa que não tem condições de trabalhar, Jesus entende. Agora, a palavra do Senhor ensina que nós devemos trabalhar, que nós devemos correr atrás das coisas. Mas o que Jesus quis dizer aqui foi para que a gente trabalhe, corra atrás das coisas, consiga alguma coisa, mas que tenha um coração equilibrado. Que tenha um coração equilibrado. Porque muitos afastaram de Deus quando Deus deu alguma coisa.
Está vendo que ele perdeu a sensibilidade espiritual? Então é melhor ele não ter tido nada, né? Muitos perderam a igreja porque alguma coisa tirou ele da igreja. Então está vendo que ele é desequilibrado? Então o que Jesus deixou bem claro é que a pessoa precisa trabalhar, mas precisam ter controle, que as coisas desse mundo não venham tirar a pessoa, escravizar a pessoa e levar a pessoa, você entendeu, a focar só naquilo. Porque aonde está o nosso coração, se o meu coração estiver nesta mesa, o meu Deus é esta mesa. Se o meu coração estiver no dinheiro, o meu Deus é o dinheiro. Se o meu coração estiver numa casa, o meu Deus é uma casa. Então quer dizer, isso ou aquilo pode roubar o lugar de Deus no nosso coração. Então quando Jesus disse, não ajunteis tesouro, Jesus estava falando, cuidado, porque aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então Jesus estava falando sobre pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas. Muitas pessoas certas de Deus, Deus prosperou e não afastaram de Deus. Não afastaram de Deus. Quanto mais Deus prospera um homem ou uma mulher equilibrados, mais essa pessoa se firma em Deus. Quanto mais o Senhor prospera, mais essa pessoa se agarra com Deus. Mas o desequilibrado, basta Deus dar uma bicicleta para ele, que já desequilibra a comunhão dele com Deus. Engrandecido ao nome de Jesus. Uma vez nós fizemos uma besteira. Um irmão, ele era um obreiro, e ele andava de bicicleta para dar assistência a uma congregação de 12 quilômetros de distância. E aí nós fizemos uma campanha entre obreiros e compramos um carrinho para ele. Só foi comprar o carro. Enquanto ele estava na bicicleta, ele era constante na igreja, não perdia os cultos, ia fazer a obra de Deus de bicicleta. Mas no dia que Deus deu um carro, ele se apegou tanto àquele carro, que às vezes chegava a hora de ir para o culto, e a mulher dizia, não vai para o culto não, eu estou lavando o carro. Você também não vê que a gente tem que lavar o carro que Deus nos deu? A gente tem que zelar aquilo que Deus deu para a gente. E tu quer que fique sujo o carro, tu não quer que a gente lave o carro. Parece que não sabe agradecer a Deus. E a mulher dizia, tira um horário para lavar esse carro, um horário que não venha comer o horário do culto. E assim foi. Quando Deus abençoou ele, que ele foi para o segundo carro, aí passava uma semana sem vir à igreja. O foco dele era aquele carro, tudo era mexendo no som do carro, e tirava a roda e colocava a roda, e aquela tribulação toda. E o diabo foi sugando a força dele, foi sugando o espiritual dele. Quando chegou um dia que ele não conseguiu permanecer na igreja, aí afastou da igreja, começou a beber, e em poucos dias ele acabou se acidentando com esse carro, quase morre, o carro acabou, quebrou uma cerca e entrou para dentro de uma roça, e esse carro foi uma tribulação. E ele depois separou da esposa, e não está vendo que a bênção virou maldição?
Mas já outros, o Senhor abençoou ricamente. O Senhor abençoou ricamente. E o Senhor, quanto mais o Senhor foi abençoando, mais ele foi se apregando em Deus, mas ele foi grudando em Deus. Mas ele foi, louvado seja Deus, se firmando em Deus. Lembra daquilo que Platão disse? Platão disse: tu quer saber quem é alguém, dê poder para ele. Enquanto a pessoa não tem nada, você não sabe quem é a pessoa. Às vezes aparentemente parece que é o trenzinho mais humilde do mundo. Parece que é o trenzinho mais humilde do mundo. Mas basta Deus dar alguma coisa para ele, que ele já começa a empinar o nariz. Ele já começa a empinar o nariz. E aí agora ele começa, você entendeu, a achar que ele já é o bom da boca. Lembra lá do tal do Nabucodonosor? Não tinha nada. O Senhor pega ele e coloca na frente do povo, bota ele para ser rei. Mas quando for um dia, ele bateu no peito e disse: olha o tanto de coisa que eu fiz com a força do meu poder. Então Deus deu poder para ele, e aí todo mundo viu quem era Nabucodonosor. Então, enquanto a pessoa não tem nada, ninguém sabe quem é ele. Só sabe quem é a pessoa quando a pessoa chega no certo patamar. Aí você sabe se a pessoa é humilde ou se a pessoa, você entendeu? Porque o arrogante, o orgulhoso, você entendeu? Aquele que o coração dele está naquilo, nas coisas aqui deste mundo, isso não vem depois que ele conquista as coisas, isso já está nele. Platão era filósofo, bem conceituado, e ele diz: tu quer saber quem é alguém, dê poder para ele. Então depois que dá poder para a pessoa, aí você vai saber quem é essa pessoa. Então enquanto a pessoa não tem nada, você não sabe quem é a pessoa. Mas depois que a pessoa tem alguma coisinha, aí você vê, enquanto é pobre, enquanto não tem nada, a igreja é o tesouro dele. A igreja é o tesouro dele, tudo é igreja. Jesus é o tesouro dele, o céu é o tesouro dele. Mas quando Jesus começa a abrir as portas, aí agora já começa a dizer: não, só vou na igreja de 8 em 8 dias, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas que Deus me deu. Então aí a visão dele já está voltando para as coisas dessa terra. Aí Jesus está dizendo: louvado seja Deus, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina, onde o ferrugem consome, isso e aquilo. Então Jesus está falando nesse sentido. Bendito ao nome do Senhor. Pastor, é pecado correr atrás de bens materiais? Não, mas que corra atrás com equilíbrio espiritual, com equilíbrio psicológico, para que nada venha tirar a gente da adoração do nosso querido e eterno Deus. Eu tenho um amigo lá em Mônaco do Morro, que ele é espírita, e lá no espiritismo, lá em Mônaco do Morro, eles têm um costume de tirar X minutos de oração. E um dia eu estava com ele, e ele é um cara bem sucedido financeiramente, um cara rico. E um dia eu estava com ele, fazendo um negócio com ele, e ele disse: Agnalvão, tu é crente, eu sei que tu vai me entender, mas é que chegou a minha hora de eu dobrar meus joelhos e orar. Nós temos esse costume dentro da nossa crença. Falei: é. Ele disse: você está certo. Ele disse: é meia hora. E depois eu conversando com o filho dele, que é crente da nossa igreja, ele disse: meu pai tem esse costume, ele foi ensinado dentro do Espiritismo. Está no Espiritismo, está errado, está contra a palavra de Deus, está. Mas ele aprendeu a ter um equilíbrio. Então o dinheiro não tirou o foco dele, o dinheiro não tirou ele da oração, o dinheiro não tirou ele do equilíbrio, ele continuou a mesma coisa. Então o que o Senhor Jesus está ensinando para nós nesta noite
Louvado seja o nome do Senhor. Diz: cuidado, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina, onde a ferrugem consome, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça não consome, onde a ferrugem não ataca, quando o ladrão não mina. Bendito é o nome do Senhor. O nosso foco para esse mundo, louvado seja Deus, é no máximo 30%. Seria os outros 70%, pastor, no céu. Porque temos que focar mais aonde tem mais futuro, aonde vale mais a pena. Não é assim mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que correr atrás das coisas aqui deste mundo, sim. Bendito ao nome de Jesus. Mas precisamos ter um equilíbrio. Corrermos atrás 30%. Bendito ao nome do Senhor. Porque precisamos manter nossa casa, precisamos manter nossos filhos e precisamos somar com esse mundo. Trabalhar não é só para comprar 1 quilo de carne. Trabalhar é para a gente somar com o mundo que nós vivemos. Se a formiga trabalha para fazer a sua espécie andar, ou o passarinho trabalha para fazer a sua espécie andar, temos que termos essa visão. Trabalhar para fazer esse mundo andar em nome de Jesus. Temos que ter essa visão. Eu sou um ser humano, eu tenho que trabalhar para ver a minha espécie ser humano bem. Eu tenho que ter essa visão. Pastor, mas o mundo está indo de mal a pior. Eu sei que o mundo está indo de mal a pior, mas eu sei do meu dever que eu tenho que somar, fazer minha parte. Mas quando se fala em juntar tesouro, precisamos ter uma visão maior do que essa visão. Porque a casa que você construir, a casa que eu construí, o carro que eu comprar, que tu comprar, a conta bancária gorda que eu vou fazer, que tu fazer, a Bíblia diz que um dia o fogo de Deus vai consumir tudo. Quando morrer, não leva nada. Vê que quando as mulheres iam construir uma calça do defunto, na calça do defunto não tinha bolso. Eu pequeno, uma vez eu questionei, que fui ensinado que o homem tem que ter um bolso na calça para colocar o dinheiro. E uma vez as mulheres estavam costurando a calça do defunto, e eu perguntei para minha mãe, cadê o bolso que ela não está colocando? E aí a camisa também não tem bolso, porque não leva nada. Engrandecido ao nome do Senhor. Você está entendendo? Louvado seja Deus, que temos que ser pessoas equilibradas. Pessoas equilibradas. Pessoas que têm equilíbrio espiritual, emocional. Porque senão ele desequilibra de um lado ou do outro. E eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Como Jesus disse: não ajunteis tesouro onde a traça e o ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba. Jesus não está querendo dizer para a gente. Você lendo isso aqui, você entende que Jesus está falando que eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, ter meu olho equilibrado, ter minhas mãos equilibradas, ter um caráter equilibrado. Quando os cristãos querem crescer por cima de pau e pedra, às vezes usando de má fé com alguém, às vezes dando tombo em alguém, e acha que tem que ser de qualquer jeito, porque perdeu o equilíbrio. Qualquer crente, qualquer servo de Deus pode ser próspero, e se Deus lhe permitir, pode ser rico, não tem problema. Agora que venha ter um equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca querer passar por cima dos outros, e nunca, louvado seja Deus, colocar o coração só naquilo, mas que coloca 30% do coração ali
e 70% do coração deve estar focado nas mansões celestiais. Engrandecido ao nome do Senhor. Então eu preciso ser um crente equilibrado. Porque eu tenho que pensar mais nas mansões celestiais, no céu? Porque eu tenho que pensar mais no lado espiritual. Bendito ao nome do Senhor. Porque tudo que a gente construir aqui vai ficar aqui. Mas, bendito ao nome do Senhor, eu preciso estar focado no céu. Porque Jesus me ensinou: mas ajuntais tesouro, onde a traça e a ferrugem e o ladrão não toca, não encosta. Eu pensando em Deus, eu servindo Ele, eu magnificando Ele, bendito ao nome de Jesus, eu adorando Ele, glorificando Ele, fazendo algo para exaltar Ele na terra, eu estou ajuntando tesouro lá no céu. E esse tesouro lá no céu, bendito ao nome do Senhor, é intocável. É intocável. A casa aqui nessa terra, o fogo de Deus vai consumir tudo. A casa que eu estou construindo, está construindo como, pastor? A minha obediência a Deus todo dia, a minha fidelidade a Ele aqui nessa terra, louvado seja Deus, é uma pedra. Todo dia que eu obedeço a Deus, eu coloco uma pedra nessa casa, o direito de morar, já está tudo pronto. Mas para você entender, eu estou colocando um tijolo nessa casa, bendito ao nome de Jesus. E é uma casa, louvado seja Deus, que o fogo não vai destruir, não vai consumir. Eu sendo fiel a Deus aqui nessa terra, moro numa rua que não tem, descendo aí, não tem calçamento, não tem água encanada. Tá bom, tá, e tá bom até demais. Mas o que eu estou fazendo todo dia, servindo a Deus, eu estou construindo a minha rua. Já está construída. Mas o que eu quero dizer, estou construindo o direito de andar pelaquela rua. Eu estou construindo o direito. Choricando para baixo. Você está entendendo? A coroa que Deus vai colocar na nossa cabeça, Ele vai coroar a gente. Cada passo que a gente dá para obedecer Ele, cada passo que a gente dá para obedecer ao Senhor, é uma pedra que a gente, uma pedrinha que a gente está colocando na nossa coroa. E ninguém tira isso de nós. Às vezes o governo tira. Lembra aí, está lembrando que o INSS fez aí? Essa tribulação miserável, roubando os aposentados, os pensionistas e outras coisas. Às vezes o governo usa de má fé com nós. Às vezes outras pessoas usam de má fé com nós. Mas o que nós estamos fazendo, servindo a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ninguém pode tirar de nós. Engrandecido ao nome de Jesus. Não foi assim que Pedro escreveu e disse: vocês podem tirar a minha vida, mas a minha alma vocês não podem tirar, porque esta pertence a Deus. Mas existem muitos crentes, chamados crentes desequilibrados. Crentes desequilibrados. E às vezes ele começa a falar. Eu acabei de falar de crente desequilibrado na área financeira. Mas
aqueles crentes desequilibrados espiritualmente. E o crente desequilibrado espiritualmente, às vezes ele causa mais prejuízo à sociedade, à igreja, do que um crente desequilibrado financeiramente. O crente, ele precisa ter um equilíbrio espiritual. Tem crente que ele começa a falar em oração e aí agora ele não quer fazer mais nada. Tudo dele agora é orar. E é orar, e é orar, e é orar. E aí, se o marido ou a mulher não é crente, já vai ter problema. Porque ele passa da hora de fazer o almoço, e quando o marido vai falar alguma coisa, sim, mas eu estava orando. Outros começam a jejuar demais, e daqui a pouco começa a delirar, porque a mente não aguenta muito tempo, e daqui a pouco começa a falar que Deus falou que é assim. Lá em Botirama, um pastor começou a jejuar demais a respeito do arrebatamento da igreja, de uma igreja que eu conheço ele é ali do Bom Sossego, ali no município de Brasília. E ele começou a orar a respeito do arrebatamento da igreja. Jesus, o Senhor vem logo, e jejuou, e orou, até ficou fraco. E daqui a pouco ele disse: Jesus me disse que vai voltar tal dia. E o povo dessa igreja lá em Botirama, um povo próspero. Aí um deu carro, doou carro, não sei o quê. E ele chamou o povo e fechou a porta e disse: vamos esperar, que Jesus vai voltar tal hora. E o povo ficou ali. Passou um dia, Jesus não voltou. Passou 2, Jesus não voltou. Não tinha o que comer, a água acabou, e os meninos começaram a gritar dentro da igreja, com fome e com sede. A polícia chegou e quebrou a porta, entrou e libertou o povo. Por que uma pessoa chega a fazer isso? Por que não ficou na palavra de Deus? Jesus deixou bem claro. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Só Deus sabe o dia que Ele vai enviar Jesus para buscar a igreja. E eu não tenho direito de ficar questionando, ou orando e perguntando para Jesus: quando é que o Senhor vai voltar? Eu não tenho esse direito. O que eu tenho que fazer é só adorar o Senhor, é só louvar Ele por ter me chamado, é só agradecer Ele por ter me dado entendimento para eu ser crente. Não importa se Ele vem esse ano, se vem o ano que vem. Não importa se Ele vem daqui 10 anos e daqui 1000 anos. O que importa é que Ele me chamou para servir Ele. Ah, pastor, se nós morrer servindo Jesus, tem nada não. No dia do arrebatamento da igreja, a sepultura vai ter que dar os corpos que Jesus salvou. E a Bíblia diz que eles que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus Pai. Não importa o tempo que Jesus vai demorar, o que importa é que nós fomos agraciados por Ele. Porque um homem chegou, conhecedor da Bíblia, conhecedor das Escrituras, e chegou a esse ponto de fazer uma besteira dessa, porque perdeu o equilíbrio na oração, perdeu o equilíbrio. E crente, quando perde o equilíbrio, ele começa a dizer: Deus me falou assim, Deus me falou assim, Deus não sei o quê. Você pode ver que o crente, quando ele perde o equilíbrio,
Parece que ele sabe mais do que o pastor. Você não sabe mais do que eu coisa nenhuma. E você é ovelha, eu sou pastor. Não é que eu sou mais inteligente do que você, mas é que é na hierarquia de Deus. Ele dá mais sabedoria para quem lidera do que para quem é liderado. Quem é você para dizer que sabe igual eu, pai? Não ser doido? Quem sou eu para dizer que sei mais do que meu pastor Valdomiro, que está acima de mim? Ele é um anjo mais forte na hierarquia de Deus. E Deus revela para ele mais coisas do que para mim. E Deus revela mais para mim do que para você. Então vem para cá querer ser pastor não. Que o pastor daqui, o anjo da igreja sou eu. E Deus fala com essa igreja através de mim, não é através de você, é através de ninguém. É uma hierarquia de Deus e acabou. Bendito é o nome do Senhor. Aonde foi que Deus já falou com a igreja através de ovelha? Deus fala com a igreja através do anjo. Então, quando perde um equilíbrio, desequilibra a igreja. E o pior, que ele desequilibra a sociedade. Se você chegar em Botirama e falar desse caso, todo mundo lá sabe disso. Destruiu a vida de muitas pessoas, a fé de muitas pessoas, e a igreja perdeu nome na sociedade. O que mais vem fazendo a igreja perder nome na sociedade chama-se pastor desequilibrado, pastor descompromissado com a palavra de Deus, descompromissado com Deus. Então precisamos ter consciência disso. Orar o suficiente, jejuar o suficiente. Outros, não estou levando você a ser um crente preguiçoso para orar, jejuar e ler Bíblia, de jeito nenhum. Bendito ao nome do Senhor. Mas se você ler a Bíblia meia hora todo dia, já está bom demais. Se você conseguir orar 1 hora de oração por dia, 20 minutos de manhã, 20 meio-dia, 20 de noite, já está bom demais. Se você conseguir jejuar 2 vezes por semana, já está bom demais. Quando eu aceitei Jesus, eu vi muito desequilíbrio. Não tinha um bocado de crente que é lutar do monte, eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. E eu ficava tonto, Deus, como é que é esse negócio? E fui lá conversar com o pastor Vanderlei Cafarnaum. Pastor, eu quero pedir uma orientação, eu tenho 2 meses de crente. E como é que é esse negócio de monte? Ele disse, a maioria que vai para o monte desmonta. A maioria de crentes de monte desmontou, caiu. Ele disse, eles exageram demais e daí não segura a peteca. Nós vai para o monte toda semana. Quando é com 6 meses, só está indo 1 vez por mês. Quando é com 1 ano, nem 1 vez por mês. Ele diz, deixa eu te falar um negócio, Aguinaldo. Seja um crente equilibrado. Todo dia você levanta de madrugada e tira 1 hora de oração. Todo dia. Eles vão lá e oram 2, 3 horas e dizem que está botando fogo no mundo. Eu oro 7 horas por semana e oro mais do que isso. Você jejuma 2 vezes por semana, lê a Bíblia meia hora por dia e procure colocar o que você entender de Deus. Pronto. Eu disse, é isso aí. E até hoje nunca fui em monte e não vou não. Bendito é o nome do Senhor. E a maioria que for descontrolado, porque lá é um descontrole que eu vou te falar, eu sei de tudo. Aí quando veio o tal do G12, para dispersar a igreja mesmo, não sei se tu já leu lá aquele livro que está por trás do G12, que foi uma obra do Satanás. O G12 me cercou, porque aonde eu estava em Umburana, aí aqueles campos vizinhos envolveram. E nós em Barro Alto não envolvemos. E era uma pressão do campo, um desequilíbrio do campo, que só os homens poderiam participar do movimento. E que tinha que botar no papel tudo que fez de errado e jogar na fogueira, que só assim seria perdoado. A Bíblia me diz que o perdão de Deus vem no momento em que eu aceito Ele arrependido de coração. E aí eu perguntei para um dos G12. Então as coitadas das mulheres vão tudo para o inferno, que elas não têm acesso a esses encontros.
Não, a Bíblia diz que o mesmo direito que o homem tem de entrar na presença de Deus, a mulher também tem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não preciso de encontro X, eu não preciso de fogueira, eu não preciso disso e daquilo. Eu preciso de adorar o meu Deus, se eu sou verdadeiro. Adoro o meu Deus em espírito e em verdade, e é aí que eu encontro com o meu Pai Celestial. Bendito é o nome do Senhor. Então eu coloquei na minha cabeça, eu e Julinho, temos que ser crentes equilibrados. E já está nos 33 anos que nós servimos o Senhor. Aceitamos Jesus dia 2 de maio de 93, batizamos dia 11 de setembro de 93, que nós não era casado civil, fomos arrumar para casar, e daí para cá, graças ao Senhor Jesus, nunca ficamos fora de uma santa ceia para a glória e a honra de Deus Pai. Crente equilibrado é esse, bendito é o nome do Senhor. Crente equilibrado é aquele que o mundo pode subir, pode descer, pode oscilar, pode não sei o que, mas ele está ali dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, bendito é o nome do Senhor. Então um crente equilibrado, louvado seja Deus, ele tem um equilíbrio material, ele tem um equilíbrio espiritual. Nem o desequilíbrio material tira ele da presença de Deus, e nem o desequilíbrio espiritual tira. Bendito é o nome do Senhor. Ele sabe muito bem o que fazer, louvado seja Deus, para se manter equilibrado materialmente. Pensa num cara que tem vontade de ser rico, é eu. Não sei se Jesus vai me dar riqueza, mas eu tenho vontade. Mas eu peço a Jesus, se for para o Senhor me dar uma riqueza, e essa riqueza me tirar da tua presença, não me dê. Estou satisfeito. Mas se o Senhor vê que o Senhor é onisciente, às vezes eu não me conheço, às vezes você não se conhece, quem nos conhece é Deus. Se o Senhor vê, Deus, que é para prosperar a tua igreja, que eu só quero riqueza, se for para mim injetar no teu reino, só quero se for assim. E hoje mesmo eu falei com os irmãos, eu vivo nesse corre-corre porque é para Jesus. Jesus me chamou e estou nesse corre-corre porque eu tenho que fazer algo para glorificar o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Então não é pecado um crente ser rico, não é pecado. Abraão era riquíssimo, Jó era riquíssimo e outros. E tem muitos crentes aí ricos que quando chega a hora dele adorar a Deus, ele para tudo e vai adorar o Senhor. Esse é o crente equilibrado. E com isso Deus vai acrescentando mais coisa na vida dele, porque vê que pode encher ele de bens, que ele não abandona, que ele não fica arrogante, que ele não fica exaltado, que ele não fica querendo pisar nos outros. Mas quanto mais Deus honra ele, mais ele honra a Deus. Tu já viu que tem uns que quando é pobre é dizimista, ofertante? É só ficar rico, deixa de ser ofertante, deixa de ser dizimista. Você está vendo que o Deus dele está ali? Que o Deus dele é aquilo ali, que o coração dele está naquilo? Mas quando o crente é equilibrado, Deus pode encher ele de bens. Quanto mais encher ele de bens, mas ele fica dizendo: Jesus, me dá mais para mim ofertar mais, me dá mais para eu dizimar mais. Esse aí é o crente equilibrado. O crente equilibrado, ele não perde o amor pela casa de Deus, ele não perde o amor pela obra do Senhor, ele não perde o amor pela comunhão com Deus, ele não afasta. O crente equilibrado, ele é assim, engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso lutar para o meu coração estar focado em Deus, porque aonde estiver o tesouro, ali está o coração. Aonde tiver o
tesouro, ali está o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Eu preciso ter as coisas, mas não amar aquilo. Deu para você entender? Eu preciso ter as coisas, posso ter as coisas, mas não posso amar. Porque eu não posso amar dois senhores. Eu não posso dividir o amor com Deus e as coisas. Não posso. Eu posso ter as coisas, mas não focar no meu coração. Irmãos, um dia eu falei, esse projeto da máquina, se Deus confirmar, eu quero 1% do bem de cada um, começando por eu. Quando uma pessoa afastou da igreja, e olha lá se não vai afastar mais, porque disse que eu estava querendo demais. Eu disse, se Deus confirmar, e Deus vem me tocando, e no dia que Deus mandar eu falar, eu falo mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que eu tenho já é dizimado, o meu também é. O que eu tenho também é. Bendito ao nome de Jesus. Tudo que nós temos é dizimado. Se a gente tiver uma galinha, a gente dá o dízimo da galinha. Se pegou os ovos, tem que dizimar os ovos. Lá no Deu uma Juvinha é assim. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus confirmar, uma pessoa já afastou da igreja, e com esses comentários, e olha lá se mais não vai afastar. Ah, mas meu negócio vale 100 mil, e desses 100 mil eu vou ter que tirar 1000. Se Deus mandou, se Ele mandar, Ele vai confirmar. Já tocou, só falta confirmar. E na hora que Ele confirmar, eu falo, tranquilo, bendito ao nome de Jesus. Ah, fulano afastou da igreja. Ah, o pastor lá na igreja. E você vê que hoje em Iraquara, a fama corre por aí que eu sou o pastor que mais pede na igreja. Um dia uma pessoa, um descrente, falou para mim, moço, uma pessoa veio falar para mim, não vai lá para aquela igreja não, porque o pastor aqui na fama pede demais. E aí essa pessoa descrente falou para ele pede demais mesmo, é o pastor que mais pede, mas é porque é o pastor que mais trabalha em Iraquara. Na história de Iraquara, qual foi o pastor que já passou aqui por todas as denominações, que já fez 30% do que eu já fiz? Nenhum. Não estou batendo papo, estou falando as coisas que estão aí. Bendito ao nome de Jesus. Qual foi o pastor de Iraquara que já fez 30% do que nós fizemos? Então nós pedimos mesmo e vamos continuar pedindo. Isso não me intimida não. Eu não tenho coragem de pedir para mim. Ninguém até hoje me viu de frente de igreja pedindo um centavo. A igreja me paga, me dá o salário e eu recebo o que a igreja quis dar, o ministério quis dar, mas nunca pedi um centavo. Em igreja nenhuma, onde eu passei, nunca pedi. Nunca pedi um pneu de carro, nunca pedi nada. Agora, se o ministério quis dar, isso foi Deus que trabalhou no coração do ministério, mas eu não articulei e não pedi nada. Bendito ao nome do Senhor. Nunca fui na casa do irmão Domingo, que é vice-presidente do campo, pedi ele para falar com os obreiros para me dar isso. Nunca.
nem na casa de ninguém. O que eu recebo porque Deus disse para o ministério: vai lá e dá a ele porque ele merece, e o que eu faço merece. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. O que eu faço mereço. Então pronto, então agora não peço nada. Para mim eu não tenho coragem de pedir nada, e vou lutar. Louvado seja o nome de Jesus, para mim até o fim do meu ministério, sem pedir alguma coisa para a igreja, para mim favorecer, ou para favorecer um da minha casa. Vê que onde eu chego, nunca fui atrás de um prefeito, porque poderia usar meu nome e dizer: eu sou pastor da igreja X e eu quero um serviço lá para um filho meu. Quem sabe o prefeito dizer: eu vou dar, porque no tempo da campanha eu posso pedir um apoio para ele. Nunca pedi em lugar nenhum onde cheguei, nem aqui, nem em Brejinhos e nem em Canarana. Nunca pedi um serviço para um dos meus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. E até tem um certo poder, uma certa influência. Bendito é o nome do Senhor. Depois da manhã vou estar recebendo os deputados aqui que ligou para me visitar, e eu disse: pode vir, as portas estão abertas. Aqui não recebe deputado da esquerda, recebe da direita, não recebe qualquer trem que chegar. Bendito é o nome de Jesus. Estou aqui para ouvir, mas jamais, louvado seja Deus, fiz um compromisso ou vendi igreja indiretamente, como muitos pastores sem vergonha por aí estão vendendo igreja indiretamente. Não vende diretamente, mas indiretamente vende. E eu não sou esse tipo de pastor. Por isso que eu ando dizendo: cadê Daniel de Irical? Está aí ou não? Já ficou, foi em casa, está ali. Daniel, quando chega perto de mim, já vai dizendo: ei, pastor caro. Porque eu sou caro mesmo, sou um pastor caro. Eu não sou pastor barato, não sou pastor de fazer manobra errada, não sou pastor de ficar querendo tirar proveito, não sou pastor disso ou daquilo. Quantas reuniões o prefeito me convida e eu fico com vergonha de ir, porque eu digo: parece que eu vou, estou me oferecendo, eu estou querendo dizer que se chega lá, eles botam a gente lá em cima, e aquela exaltação, e eu fico morrendo de vergonha. Deixa que o nosso trabalho chegue lá no coração do prefeito, deixa que o nosso trabalho chegue lá no coração das autoridades, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Então não foi eu pedir deputado para vir aqui, mas ligar para mim e disse que vai passar aí para me ver. Então seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas se eu tiver que sair, eu deixo um recado que eu saí. Mas se chegar, então precisamos ter um equilíbrio. Você está entendendo o que é equilíbrio? Você não pode ser aquele crente velho preguiçoso que diz assim: não, agora é só esperar o arrebatamento. Aqui nessa igreja já teve muitos que veio falar para mim: mas pastor, para que fazer aquela escola se Jesus está voltando? Olha aí o preguiçoso. Pastor, para que não veio falar hoje, já veio falar para mim: para que comprou esse caminhão, pastor? Jesus já está voltando. Deixa Jesus voltar, irmão, e deixa o fogo do Senhor queimar esse caminhão, virar essas cinzas. Mas enquanto estivermos no mundo, temos que sonhar em crescer. Em crescer. Por que a maioria dos pastores não faz igreja crescer? Porque eles só pensam no espiritual. É aquela coisinha: glória a Deus, reteté, batismo no Espírito Santo, cura, salvação de alma. Eles só pensam nisso. E ele não pensa em levar a igreja a crescer pelo outro lado. Então o pastor que é pastor, ele tem que ter uma visão do direcional. Ele tem que pensar na igreja espiritualmente e tem que pensar na igreja materialmente. Porque como é que eu vou incentivar um crente da minha igreja a ser um bom administrador se eu for um péssimo administrador? Se eu for presidente da convenção um dia, só consagrarei homens a pastor se for um bom administrador, se for um cara bom para administrar. Senão não adianta, porque muitos pastores estão falindo igreja, levando igreja ao buraco, porque não sabe administrar nem o nariz dele, quanto mais os bens da igreja. Então eu tenho que fazer a igreja crescer espiritualmente. Nossa igreja aqui, louvados aqui na nossa sede, no mínimo tem 800 crentes. Se reunir todo mundo, ele está aqui até mais ou menos um pouquinho de crente, com certeza que esquentou, né, crente? Cambada de descompromissado. Basta estar frio. Jesus entende, Jesus
Jesus sabe todas as coisas. Aqui é muito frio, garoa muito, sai lá fora e diz, parece, mulher, que aquela nuvem ali vai desfiar, mulher, se nós for, vai molhar. Cambada de crente açúcar, crente papelão que derrete com nada. Você entendeu? Uma chuvinha. Jesus andou, foi longe, tomando chuva, sol, sereno, por causa de tu. E tu nem para vir adorar o Senhor, não quer vir debaixo de frio ou debaixo de uma chuvinha qualquer. Mas Jesus andou a pé por causa de tu. Viu? Louvado seja o nome de Jesus. Então, bendito é o nome do Senhor. Então, a igreja hoje se reuniu, os crentes daqui da sede, que nunca reúne 100%, mas se reunir 100% no mínimo, fica 200 pessoas por lá de fora, para a glória e honra de Jesus. Então, a igreja ela tem que crescer em salvação de almas, a igreja ela tem que crescer no espiritual, mas a igreja tem que crescer materialmente também, porque muitos da sociedade vê a igreja pelo espiritual e a maioria vê a igreja pelo material. Então o pastor tem que ter essa noção que a igreja ela tem que crescer, a igreja ela tem que construir, a igreja tem que mostrar ao mundo que ela é filha. Louvado seja Deus, do dono do ouro e da prata, e nós não somos mais aquela igrejinha, porque fomos comprados com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja ela tem que crescer, e isso tem que partir de um líder, isso tem que partir de uma liderança. Seguir um líder administrador já é duro seguir um que não sabe administrar nem o nariz dele. Aqui o tempo já acabou, senão eu tinha mais um bocado de coisa. Vamos sempre lembrar disso. Sermos crentes equilibrados. Pode trabalhar, pode sonhar em construir mais um quarto lá na tua casa, pode sonhar em construir mais isso ou aquilo. Sonhar é direito nosso, e querer também é direito nosso, e pode correr atrás, mas que você corra atrás com equilíbrio, porque se você estiver correndo atrás de uma coisa e estiver tirando você de adorar o Senhor, deixe isso de lado. Que Deus em Cristo te abençoe. Nesse momento, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede, eu quero convidar você que está conosco, que ainda não é crente, para vir, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deus tocou no teu coração nesta noite. Levanta-te onde você está e vem aqui à frente. Cadê a primeira pessoa que Deus tocou? A gente não fica crente porque A ou B é crente, a gente fica crente quando Deus toca na gente. O irmão Messias, que aceitou Jesus há poucos instantes ali na secretaria, ele disse: Deus está me tocando, Deus está me tocando. E nesta noite Deus está te tocando também. Então eu quero orar você. Irmão, você está do lado de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga que não é crente, ou você vai até onde está essa pessoa e diz: bora lá, eu vou contigo. Quer ir lá, bora. Fala isso para a pessoa. Não deixa passar, porque você pode não ter mais a oportunidade. Se Deus tocou no seu coração, levante e venha. Não tendo que Deus em Cristo te abençoe e que essa não seja a última oportunidade da sua vida. Se Deus, depois você sentiu aí tal, querendo na secretaria receber Jesus, chama uma pessoa que você conhece, um irmão, uma irmã da igreja, e pode ir lá em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nesse momento, quantos necessita de oração? Pois vamos orar pelos pedidos de oração que está aqui na prancheta, por todos nós. E em nome de Jesus vamos voltar para casa realizados por termos cumprido o dever de crente nesta noite. Querido Deus, agradecemos o Senhor, Pai, por esse tempo que passamos aqui. Agradecemos o Senhor pela palavra linda. Deus, que essa palavra fique aqui no meu coração e que quando eu precisar me ajude a colocar em prática, Espírito Santo. Me ajude a ser um crente equilibrado, a ser um crente de domínio próprio,
e não perder a glória de Deus de vista, não perder Deus de vista, mas que o meu coração fique plantado, focado no Senhor nosso Deus. Abençoa a todos que levantaram as mãos. Eu não sei da dificuldade ou da enfermidade que cada um enfrenta, mas peço ao Senhor Deus que visita cada um e abençoe segundo a necessidade. Deus, dá um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.